Portal JC, 24 horas, bom dia, 10 horas 24 minutos desse 3 de novembro, sexta-feira. Vocês que acompanham o nosso trabalho viram essa matéria, né? Preso por feminicídio, Marcelo Gabriel foi liberado neste 2 de novembro. Essa matéria a gente fez baseada em informação passada pela doutora, uma das integrantes da equipe que faz a defesa, que é a doutora Maiane, e nós fizemos o compromisso de tentar uma entrevista com ela. E olha só, graças a Deus estamos aqui com a doutora Maiane e também com o doutor Eduardo Rodrigues. Os dois fazem parte do escritório que está promovendo, aliás, a defesa do Marcílio. Eu quero agradecer a todos pela participação com a gente, começando aqui pela doutora Maiane Lacerda. Doutora, bom dia, doutora. Bom dia, Temístocles. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de participarmos desta conversa sobre um caso bastante complexo do nosso escritório, que teve repercussão desde o fato em si, principalmente de quarta-feira para cá, que muitos têm ouvido a respeito da soltura do nosso cliente, o Marcílio Gabriel. Bom dia também aos internautas do portal JC 24 horas. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia, meu querido, bom dia, Temístocles. Mais uma vez, é uma satisfação muito grande a gente estar em contato com o senhor, né? E realmente, como a doutora Maiane diz, é um caso emblemático, né? Que, infelizmente, vitimou, né, a senhora Mitz. E nós, né, desde, acredito eu, com 2 semanas, 3 semanas de prisão, né? Porque, os mais nada é bom que se diga que o acusado, o Marcílio, ele se apresentou espontaneamente, né? Antes de mais nada dizer isso. Então, desde aquele momento, a defesa é constituída por mim, pela doutora Maiane, do nosso escritório. Foi ela que foi responsável pela defesa dele, que está até nos dias de hoje. Doutora Maiane, o caso repercutiu pela gravidade, né, as circunstâncias, e também pelo fato de ser uma cidade pequena, como Itaueira, uma cidade pacata, e com reflexo aqui na cidade de Floriano. Queria que a senhora fizesse um resumo de tudo o que aconteceu aí nos bastidores do processo, claro, respeitando o limite que pode ser publicado, desde agosto de 2021 até a data de ontem que passou. Temístocles, foi uma tarefa muito árdua. Foram trabalhos difíceis, principalmente em tempos de hoje, em que não só o réu é marginalizado. Essa criminalização, ela se estende a quem, de fato, quer dar a voz aos direitos do cliente. Então, assim, de 2021, ano que ocorreu o fato, até hoje, foi muita luta. Nós chegamos a levar esse processo ao STJ, porque nós sempre percebemos que haviam falhas processuais e que nosso cliente estava sofrendo um constrangimento ilegal. Então, diante dessas falhas, nós lutamos e elas foram sanadas. Agora, dia 1º de novembro do corrente ano, houve o julgamento do nosso recurso no Tribunal de Justiça do nosso Estado, e os desembargadores acolheram algumas de nossas teses, por justamente entenderem que o nosso cliente estava sendo constrangido ilegalmente, porque haviam falhas processuais e essas falhas deveriam ser sanadas. Então, depois desta decisão de quarta-feira, o Marcílio foi solto. E ontem a gente foi dar cumprimento a esse alvará de soltura na penitenciária Gonçalo de Castro Lima. Doutor Eduardo, né, foram várias teses defendidas, mas o senhor pode nos falar qual delas foi fundamental, foi primordial para a decisão pela liberdade dele? Sim. Temístocles, na verdade é o seguinte, né? A audiência dele foi em meados de 2021, a prisão dele se deu em agosto de 2021, e a audiência de instrução e julgamento, aquela onde todos são ouvidos, inclusive o ato final é o interrogatório do réu. Ao final da audiência, a defesa, tanto a defesa quanto a acusação, ela pode requerer diligências, algumas diligências que são pertinentes
tanto antes da instrução, como depois que surgiu algum fato dentro da própria instrução. Como eu disse, como a audiência de instrução, ele é um ato complexo, onde várias pessoas são ouvidas, várias pessoas são inquiridas. Então, é comum, até demais, a própria defesa, inclusive, mudar até suas teses durante a instrução. E o que aconteceu? Nós já tínhamos uma tese que a gente ia arguir, só que, durante a instrução, através da nossa inquirição, sobretudo em relação a duas testemunhas arroladas pela acusação, surgiram inúmeras contradições e inúmeras dúvidas. E essas dúvidas nos fizeram, ao final da instrução, quando o magistrado termina o ato final, como eu disse, que é o interrogatório, perguntar, tanto para a acusação como para a defesa, se tinha alguma diligência a se realizar. E nós, prontamente, de acordo com tudo isso que já foi exposto agora por mim, nós arguímos, nós inventamos duas diligências a serem cumpridas, a serem feitas. O que foi rechaçado tanto pelo Ministério Público, como também pelo magistrado de piso, o doutor Ronaldo. Mesmo nós argumentando, mesmo a gente demonstrando para o magistrado que, com a máxima vênia, pelo menos naquele momento, ele poderia estar equivocado, porque quando se fala, Temístocles, quando se fala em tribunal do júri, primeiro que o rito do tribunal do júri, ele é um rito diferenciado de todos os procedimentos. É um procedimento totalmente diferente, composto por duas fases. E o mais importante, quando a gente fala em defesa, quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala em procedimento criminal, uma coisa crucial, um pilar, é a defesa integral do acusado. O acusado, ele tem que ter acesso a todos os fatos, ele tem que ter acesso a todas as provas colhidas durante o processo, inclusive as provas que nós mesmos indicarmos. E o que acontece? Nós fomos tolhidos, esse nosso direito foi tolhido, nosso direito como advogados, como defesa constituída do Marcílio. Então, infelizmente, ao final, o magistrado não permitiu que nós que nós fôssemos agraciados com essa diligência, foi o que nos motivou a recorrermos, com um recurso denominado recurso em sentido estrito, no qual é apreciado pela segunda instância, por alguma das câmaras criminais do nosso tribunal, e foi isso que aconteceu. Suscitamos, interpomos esse recurso, e esse recurso, agora no dia 1º, ele foi em parte provido. E, dentre os provimentos, existia um deles também, que era o tópico do direito de recorrer em liberdade. O que foi, inclusive, decidido, proclamado, Temístocles, que isso fique bem claro, por 3 desembargadores. Inclusive, a juíza convocada, a doutora Maria do Rosário, uma mulher, que hoje está substituindo o desembargador Edivaldo Moura, que se aposentou, inclusive foi por ela também deferido. Ela também deu seguimento ao nosso recurso nesse ponto e concedeu a revogação de prisão do Marcílio. Ou seja, essa decisão ela foi unânime pelos 3 desembargadores que compõem a primeira Câmara Criminal. E volto a dizer, inclusive com uma desembargadora presente que também acolheu a nossa tese. Foi isso que aconteceu. Doutor Eduardo, o senhor, quando falou da desembargadora, o senhor destacou bem uma mulher, né? E nós temos na defesa dele uma mulher, que está aí a doutora Maiane. Doutora, não tem quem fique mais próximo do advogado, da pessoa acusada no crime do que o advogado, né? Nesse espaço de tempo, nas conversas com o Marcílio, o que ele tem falado para a equipe de defesa, existe a distância entre o que ele diz e o que foi divulgado na época, inclusive pela própria polícia, em relação aos fatos? Ou não, ele assume realmente o que aconteceu? Temístocles, existe sim uma certa distância, até porque a forma de como é divulgado, principalmente em primeiro plano, depois, pouco tempo depois que tudo aconteceu, é uma forma que gera bastante revolta, comoção,
na sociedade. Então, no decorrer das nossas conversas, muito se foi passado pelo Marcílio, para a gente, defesa, questões que são desconhecidas pela sociedade, que são desconhecidas pela família, tanto do réu como da vítima, são desconhecidas pela mídia. Então, são questões de conversas entre advogado e cliente. E quero te falar que nossa defesa foi uma defesa extremamente técnica, dentro dos parâmetros constitucionais e legais. Doutor, em relação ao processo em si, né, ele recebeu o direito de responder em liberdade, o processo segue em frente. Quais são os próximos passos e quando serão dados esses próximos passos? Como, por exemplo, o julgamento, que é o momento final de tudo isso. Ótima pergunta, Temístocles. Até para que fique claro, até mesmo para a sociedade, nós, como a doutora Maiane bem pontuou, nós temos, aliás, quem conhece o escritório Fundos e Coriolano, sabe, além da nossa dimensão, a nossa busca incessante por conhecimento, nossa busca incessante por estudos, por cursos, inclusive muitos cursos fora aqui no estado do Piauí. E é muito importante que se diga que quando se consegue uma decisão como essa, em nenhum momento pelo menos por parte da nossa banca de advogados, comemoração, que fique muito claro que nós aqui buscamos o direito pelo direito, a justiça pela justiça. O que nos satisfaz é a gente saber que podemos e que temos no nosso estado desembargadores que conseguem entender, que conseguem dimensionar simplesmente os resultados que a gente acaba conseguindo nas esferas superiores, como nos tribunais superiores, porque nada mais, uma das coisas que nós mais levantamos foram exatamente decisões, inclusive muito pacíficas, nos tribunais superiores, STJ, o STF. Então isso é muito gratificante para a gente. Quanto ao processo, por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas falam muito em impunidade. Impunidade é preso hoje, é colocado em liberdade amanhã. O problema é que nós temos que ter consciência de que nós temos uma legislação constitucional que é algo intocável e nós temos as legislações infraconstitucionais, onde essa legislação infraconstitucional, como por exemplo o Código de Processo Penal, ele tem que ser respeitado. O que fez com que um magistrado de piso, com a máxima vênia, naquele momento, entendeu de forma diferente, mas ele pode. Qualquer juiz tem um princípio chamado princípio da livre convicção. Ele tem o entendimento dele, por isso que existem os tribunais superiores, para que haja essa discordância e que os advogados possam recorrer. Então, quanto ao processo, o processo continua, ele está respondendo o processo em liberdade, existe agora um prazo recursal para que a defesa possa ainda recorrer para as instâncias superiores e que esse júri só venha acontecer quando realmente não houver mais nenhum recurso cabível para a defesa, e aí sim o magistrado da comarca de Itaueira receberá por devolução esse processo. Esse processo vai ser remetido novamente a Itaueira e ele vai assim proceder ao júri, a marcação do júri, com a reunião a convocação dos jurados que vão compor o conselho de sentença e posteriormente 15 e 20 dias depois a ocorrência desse plenário do júri, e aí sim vai ter o júri. E assim, nós temos ainda muito o que fazer pelo Marcílio, ainda existem coisas que nem tudo foi sanado, como disse a doutora Maiane, e a gente está muito consciente do que temos que fazer e vamos fazer. Eu gostaria, Temístocles, de fazer uma ressalva extremamente importante, né? Em relação ao que você mesmo falou sobre o papel da doutora Maiane, e como eu citei, frisei, a desembargadora doutora Maria do Rosário, que compôs, né, a Câmara Criminal. Quem conhece o doutor Eduardo Rodrigues, o doutor Fleiman Fontes, que também faz parte do nosso grupo de advogados, eles sabem, principalmente a mim, o tanto que eu valorizo
e o tanto que eu não me dissocio das advogadas que compõem o nosso escritório. Você tem uma ideia? Nas minhas postagens todas, eu sempre estou com algum das advogadas que compõem o escritório. Tem a doutora Maiane, que é quem mais está comigo, como a doutora Janete, que é a minha sobrinha, que o senhor também já entrevistou ela em outra oportunidade. Eu tenho aqui em Picos uma grande parceira, uma advogada também brilhante, uma advogada até um pouco mais nova, que é a doutora Cíntia Santos, que inclusive está até aqui comigo, a doutora Cíntia, que está nesse caso aqui agora de Picos. Esse caso aqui, nós estamos aqui em Picos diante da delegacia, e também tem muitos outros advogados. A gente sempre tem essa valorização, por quê? Porque além de ser muito importante, o papel de uma mulher, a busca até mesmo delas por esse senso de justiça, me faz acreditar cada vez mais na justiça, me faz acreditar o tanto que é importante a participação delas. E olhe, eu sempre brinco e falo, eu brinco, mas é sempre com um tom de verdade, e elas são muito melhores do que a gente. Você pode ter certeza. São pessoas extremamente capazes, estudiosas ao extremo, e eu quero aqui fazer essa ressalva de valorizar o papel delas. Não é porque houve um feminicídio que elas não vão defender. Ninguém aqui está defendendo o crime. A gente não defende o crime. A gente defende o acusado e defende o direito. E todo mundo tem direito. Se não fosse a gente, era a Defensoria Pública. E olhe que os defensores públicos hoje são brilhantes também. Hoje nós temos defensores brilhantes. Entendeu? Eu queria só fazer essa ressalva. A Josi está dizendo aqui, só perde quem morre, né? Ela diz que é o país da impunidade. As pessoas que são acusadas, doutor, elas perdem alguma coisa em relação... Não é comparar com quem perde a vida, que a vida é um bem maior, né? Mas quais são as principais perdas de quem é acusado, de quem faz o seu cliente fez tudo que está nos autos? A principal liberdade, né? Mas existe mais perda? Eu não entendi, eu confesso que eu não entendi a pergunta. Entendeu, mãe? Quiser falar, mãe? Eu entendi. A nossa internauta está dizendo o seguinte: só perde quem morre. É o país da impunidade. A doutora entendeu a pergunta, né? Além da liberdade, né, que no bar, a princípio é o que geralmente perde. O constituinte de vocês perdeu, mas agora já recuperou a liberdade. Ele perdeu alguma coisa nesse imbróglio, nessa situação toda? Sim, Temístocles. Olha, aqui a gente não está querendo colocar na balança um grau de proporcionalidade de quem perdeu mais, de quem perdeu menos. Mas quero lhe dizer que em uma situação como esta, tanto vítima, família da vítima, réu, família do réu, perdem, ninguém sai ganhando. Por quê? A vítima se foi, a família, tenho certeza que não superou ainda essa perda. O Marcílio, além da sua liberdade, que foi retirada do convívio da sociedade, além dessa liberdade, ele ainda teve que suportar o afastamento com a família, com o filho, que foi provado que o filho sempre se deu muito bem, tanto é que o filho dele faz as visitas na penitenciária, faz as visitas ao pai, e também o Marcílio chegou a perder, durante esse tempo, o pai dele, vítima de um câncer. A mãe, maior sofrimento. Então, todo mundo sai perdendo nessa história. E nós, advogados, como o doutor Eduardo bem frisou, nós não comemoramos. Por quê? Porque não se trata de uma conquista, de uma vitória. Se trata apenas de justiça técnica, justiça dos homens, justiça técnica, onde a gente sempre busca as garantias e direitos do nosso cliente. E só para complementar essa pergunta, Temístocles, só para complementar, ainda tem outra coisa, né? Eu sou advogado essencialmente criminalista há 13 anos, esse ano eu completo 13 anos de advocacia, agora em dezembro, né? E assim, eu tenho clientes e clientes. O senhor não tem noção como é que sai do sistema penitenciário uma pessoa que lá esteve. Ontem mesmo, quando nós fomos buscar o Marcílio, desde o momento que o Marcílio entrou no nosso carro e nós viemos, eu vi uma pessoa já totalmente diferente daquela pessoa que nós conhecemos no dia que nós fomos contratados.
tempo que ele ficou preso faz com que a pessoa pense demais, que a pessoa passe a usar uma quantidade de medicamentos absurda. E isso também pode desaguar na sua vida futuramente. Então, não se... Como a doutora Maiane foi perfeita. Ela foi cirúrgica quando ela diz, não há que se considerar de se achar um patamar para uma coisa ou um patamar para outra, de fazer uma comparação. Mas é sabido que não sofre somente a família da vítima. A outra família, ela sofre, lógico, não com a mesma proporção, mas ela também sofre. E nós estamos falando de uma criança que realmente ficou. Eu não lembro, eu não sei se ele tem 5 anos, 6 anos, o filho dele. Mas foi o pedido do menino. O menino estava fazendo visitas frequentes ao Marcílio na penitenciária. Doutora Maiane, a sua fala deu margem aqui para uma pergunta. Você falou que ele perdeu o convívio com a sociedade. A Joana Jardila faz a seguinte pergunta aqui. E uma pessoa dessa merece viver no meio da sociedade? Olha, com todo respeito à ouvinte que me fez essa pergunta, todo mundo tem direito a uma defesa. Todo mundo tem direito a errar e tentar consertar os seus erros. Às vezes, a gente que está assim do lado de fora, é muito fácil atacar, falar que a pessoa é um monstro, que não merece conviver com a sociedade, mas até que nós mesmos ou alguém da nossa família cometa algum crime, pode ser um crime cometido, até mesmo uma legítima defesa, uma questão do acidente no trânsito, até você estar no lugar daquela pessoa, você começa a pensar de outra forma. Então, como bem o doutor Eduardo falou, quando o preso sai do sistema penitenciário, ele merece sim, ele merece outra chance. Não é à toa que a nossa lei, ela resguarda a questão da ressocialização. Então, acho que tem que conseguir responder a pergunta da ouvinte. Doutora, agora só para a gente encerrar, na realidade, essa pergunta, deixa eu só voltar aqui minha câmera, voltar a aparecer aqui. Pronto. Ficou melhor aqui. Essa pergunta eu poderia até deixar para uma outra oportunidade, quando a gente estivesse falando só com a mãe, com a mulher, com a esposa, com a jovem Maiane, que é advogada. Mas vou aproveitar a oportunidade agora, porque é o seguinte, eu sei que não é esse o primeiro caso dessa natureza que a senhora advoga a defesa. Eu já tive a oportunidade no escritório de vocês em outros casos. Na sociedade, no seu convívio com as suas colegas, no seu lazer, no clube social, enfim, no seu dia a dia, a senhora sofre por parte das mulheres alguma diferença no tratamento? Tipo assim, mas Maiane, é você? Ou não? Elas encaram com naturalidade? Temístocles, é o seguinte, é uma situação bastante complexa essa pergunta. Por quê? Eu tenho amigas do direito, advogadas, tenho amigas de outras profissões. Essas outras amigas de outras profissões, elas acabam me questionando justamente o que você falou. Maiane, mas você tem coragem de defender esse tipo de crime? Já as minhas amigas que fazem parte desse mundo do direito, desse mundo jurídico, elas acabam tendo uma compreensão maior e melhor dessa situação. Eu estudei durante 5 anos na faculdade, desde sempre, tive essa vontade de ser advogada e atuar na área do direito penal. E assim, eu tenho o livre-arbítrio de chegar uma causa para mim e eu quero ou não quero atuar. Confesso a você que eu, antes de pegar essa causa do Marcílio, eu analisei bastante, porque eu sabia que poderia sofrer certas agressões verbais, como já de quarta-feira para cá já escutei muita coisa. Mas o que me conforta que eu estou sendo extremamente profissional, estou trazendo uma defesa técnica,
Se não for eu, uma advogada particular, o Estado vai ter que patrocinar a defesa e muitas vezes é uma defensora pública e que eu sempre deixei claro, eu não defendo bandido, eu não compactuo com o crime, mas eu luto para que os direitos e garantias dos meus clientes sejam observados durante todo o processo, para que ao final do processo seja dada uma solução justa. Então, que fique bem claro, não compactuo com o crime, não defendo bandido. Eu defendo as garantias dos meus clientes dentro do processo. Bom, agora, para encerrar aqui com o doutor Eduardo, tem um comentário aqui do Leandro Carvalho, ele diz o seguinte: só falta os advogados culparem a vítima. Eu não me refiro a esse caso em si, mas é o seguinte, a gente já viu situações, até na mídia nacional, onde a tese da defesa foi dizer que, inclusive em casos de feminicídio, a tese da defesa dizer que houve, tipo, provocação da vítima, assim, o medo, aquela coisa toda. Nesse caso, existe esse viés, existe essa possibilidade na defesa de atribuir qualquer tipo de culpabilidade à vítima em termos de comportamento ou não? Eu não entendi. Porque fica tá tendo uma... realmente tem um sonzinho diferente. Tem, aí... Ó, o comentário, doutora Maiane, o comentário do Leandro, ele diz o seguinte: só falta os advogados culparem a vítima. Ah, sim, agora eu entendi. A gente já viu em outras situações onde tangenciou para esse dizer que foi provocado e tudo mais. Existe essa possibilidade, eu não digo de culpar, não vou usar o termo do Leandro, né? Mas assim, de pelo menos atribuir à vítima algo que tenha levado a esse desfecho trágico. No nosso caso, no caso específico, a gente, em nenhum momento, pelo menos até agora, em nenhum momento foi levantado nada nesse sentido, muito pelo contrário, né? Mas realmente existem muitas defesas que elas primam por isso, né? Por tentar, de certa forma, desvirtuar a conduta do seu constituinte, né? E eles passam a agredir, inclusive, vítimas, sobretudo em sessão plenária do júri, né? Onde a gente, inclusive, considera isso até de forma nefasta. Por exemplo, nessa semana mesmo fizemos um júri aqui mesmo em Picos, na segunda-feira, mas não era caso de feminicídio. Era um caso de uma repercussão muito grande que houve na época na cidade de Santa Cruz, e que o próprio Ministério Público, durante sua fala inicial, ele já tentava aquela coisa de Ministério Público aquela coisa de Ministério Público tentar prever tese de defesa. E uma das falas do promotor, da promotora, ela, de certa forma, tentou dizer que nós íamos denegrir a imagem da vítima, coisa que nós não fizemos, muito pelo contrário. Então, de fato, respondendo ao Leandro aí, muitos advogados, eles tendem muito, né, muitas defesas tendem muito a se utilizar desse artifício, mas a gente condena, né, de forma bem concreta, porque eu acho que não é a melhor defesa. E sem contar que quem trabalha também no mundo do júri sabe que isso é uma coisa que o próprio Conselho de Sentença, os jurados, eles veem isso da pior maneira possível. Então isso não é bom, nem mesmo para a família, porque você está diante de uma família vitimada, uma família enlutada, e muito menos porque não faz parte da gente agir dessa maneira. Agora, contanto que em algum momento do processo venha aparecer algum fato, algum dado concreto que demonstre que pelo menos teve uma participação, mesmo que seja pequena, da vítima, em algum momento, é lógico, como eu disse no início, se nós quando a gente fala de tribunal do júri, Temísticos, nós não falamos de ampla defesa, nós falamos de amplitude de defesa. Nós, enquanto advogados, enquanto tribunos, nós temos que falar de tudo, dessa plenitude de defesa. É a plenitude de defesa que abarca tudo que nós podemos, tudo que a gente puder pensar que pode nos satisfazer no sentido de defesa. Então, sim, se tiver alguma coisa que possa ser levantado, sim, mas tudo pode ter certeza dentro dos autos, dentro do processo e, sobretudo, se caso a defesa não tenha feito uma investigação defensiva, nós utilizamos a investigação feita pela própria polícia e corroborada, anuída pelo órgão ministerial, que é o órgão da acusação. Doutor Eduardo, quero lhe agradecer. Só informar para o internauta aqui que o senhor está dentro do carro, na porta da delegacia, já com omissão, né? Obrigado pela sua atenção, doutor.
Muito obrigado e bom dia para todos, viu? Estamos aqui para qualquer esclarecimento, doutor. Muito obrigado. Doutora Mariane, Tchau. você também das suas ocupações, muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Ok, Bom então dia. tá aí, gente. Conversamos com a doutora Mariane Lacerda e com o doutor Eduardo Rodrigues acerca da defesa do Marcílio Gabriel, que foi solto ontem, depois de passar 2 anos preso, acusado de feminicídio, tendo como vítima a Mirtes Lopes, na cidade de Itaueira. A vocês que nos acompanham, tem mais comentários aqui. Depois vocês podem até, né, se caso queiram responder, conferir aqui nos comentários, tá bom? E a você de casa, obrigado, bom dia, muito pessoal. obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Portal JC, 24 horas com vocês.